Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da MEPB de Santa Luzia. A paz do Senhor a todos, um grande abraço. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vou deixar aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 31, que diz o seguinte, a santa palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas? Venha, respondeu ele. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Palavra maravilhosa de Jesus Cristo. E essa palavra nos diz uma mensagem muito clara. Em momento algum, nós devemos deixar de olhar para Jesus. Vocês reparem que Pedro estava indo sobre as águas de boa. Igualmente, Jesus também estava vindo. Ele estava indo ao encontro de Jesus. E ele, por um momento que ele se descuidou, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento. A Bíblia diz isso. E quando ele olhou para o vento, ele afundou, porque ele sentiu medo do vento. E a nossa vida é mesmo assim. O nosso dia a dia é mesmo assim. Se a gente deixar de olhar para Jesus, se a gente deixar de falar com Jesus, se a gente deixar de ler a palavra de Jesus, se a gente deixar de vigiar, a gente pode a qualquer momento afundar. O barco da nossa vida poderá afundar a qualquer momento. E pior do que isso, porque ali Pedro afundou e Jesus estava muito perto e puxou. Pior do que isso é se você se desviar do caminho de Jesus. Se você não tomar cuidado, se você não tiver uma vida com Jesus, com obediência, com fé, com devoção, com oração, com honestidade, você pode se desviar do caminho de Jesus. E aí, meu amigo, se Jesus soltar da sua mão ou da minha mão, nós estamos lascados. Então, essa mensagem que eu deixo para todos vocês e para mim, é que a cada momento da nossa vida, nós devemos saber que somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. E que em momento algum nós devemos desviar o olhar dele. Nós devemos desviar as nossas orações. Temos sempre que estar em comunhão com ele. E para que isso aconteça, nós devemos seguir os principais mandamentos que Jesus nos ensinou. Amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, nós tomamos mais cuidado. Porque em momentos que nós sentimos que estamos prestes a errar, nós lembramos que tem um Deus todo-poderoso que cuida de nós. E que para isso nós precisamos ser obedientes a Ele.
porque mesmo Ele sendo tão misericordioso como é, mas nós não podemos ficar errando toda hora. Errar é humano. Uma hora ou outra nós vamos errar. Uma hora ou outra nós vamos vacilar. Mas Jesus misericordioso está ali nos dizendo: venha, eu estou segurando na sua mão e te puxando de volta para o meu caminho, te puxando de volta para a minha presença. Então, e o segundo mandamento mais importante é amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como você ama a si mesmo, você perdoa, você se liberta de mágoas, você se liberta de raivas, você se liberta de falta de amor. Então, é isso que eu tenho que deixar para os meus irmãos e para mim também. Ame Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Por mais difícil que seja, muitas vezes amar o próximo não é uma coisa tão fácil, porque a gente ainda tem resquícios de pecados, muitos. E amar o próximo, a gente espera uma reciprocidade, mas devemos ter em mente que é tão importante amar ao próximo como nós amamos também Jesus e como nós amamos a nós mesmos. Tá bom, meus irmãos? Espero que Deus abençoe todos vocês, que Deus continue abençoando essa obra de Deus aí em Santa Luzia e que todos sejam muito felizes na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.